A Igreja Católica é, sem dúvida nenhuma, uma das instituições de maior influência na formação da sociedade brasileira. Desde o período colonial, a presença da Igreja estava ligada ao Estado e a catequização do povo brasileiro e até mesmo dos elementos étnicos que formaram o povo brasileiro tem marcas da Igreja. Com a independência, a Igreja esteve ligada ao Estado através do patroado, onde a Igreja era subordinada ao imperador e a Igreja era uma instituição pública. Separada do Estado com a República, a Igreja continuou sendo uma instituição politicamente forte e determinante na vida social e até mesmo econômica do país. Para falar dos movimentos sociais e da presença da Igreja nesses movimentos e o poder político que a Igreja teve e tem, nós vamos conversar com o padre Sidney Fabril, que é coordenador arquidiocesano da Ação Evangelizadora. O padre Sidney Fabril também é formado em Filosofia e Teologia, é mestre em Fundamentos da Educação e também é professor e foi reitor do Seminário Maior, que forma membros do clero. Padre Sidney Fabril, boa noite, bem-vindo ao Capital e Poder. Boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui para podermos conversar e esclarecermos algumas questões, aprofundarmos alguns assuntos que possam ajudar, né, as pessoas a formarem a sua opinião. Padre Sidney Fabril, a Igreja é uma instituição de poder político e aonde se sustenta o poder político da Igreja de hoje? Então, a Igreja, ela trabalha com pessoas. E a política faz parte da pessoa humana, da vida humana, né? Porque o ser humano, já como dizia, né, diversos filósofos disseram, né, que o ser humano ele é um animal político. O ser humano ele se junta com outras pessoas, ele tem, né, o seu grau de conscientização, de luta, né, pelos seus direitos, enfim. A política faz parte do ser humano. Como a Igreja ela trabalha profundamente com a pessoa humana, ela também, sem dúvida nenhuma, vai trabalhar com a dimensão política. E toda instituição é política. A grande questão é que a Igreja compreende política no sentido original, eu acredito, né? Que é um sentido mais legítimo, porque, em geral, as pessoas, logo que ouvem a palavra política, elas lembram de partidos políticos e de políticos eleitos que estejam exercendo algum mandato. Mas a Igreja entende que política é toda a ação de pessoas, de instituições em prol do bem comum. Pelo menos na teoria, é esse o pensamento da Igreja. Toda ação em prol do bem comum é uma ação política. Nesse sentido, a Igreja também é uma instituição que tem a sua dimensão política, porque ela tem uma influência muito grande sobre um número muito grande de pessoas. Ela é uma instituição muitíssimo bem organizada. Aliás, eu acho que dificilmente, no Brasil principalmente, exista uma instituição que consiga ter tantos grupos de base, ter tanta penetração nos grupos de base e grupos organizados quanto a Igreja. Então, nesse sentido, esses grupos todos compreendem estar trabalhando para o bem comum. E logo, portanto, isso é política, a verdadeira política, né, a arte do bem comum. Padre Sidney, o Marquês de Pombal, do século XVIII, foi ministro do rei Dom José, inclusive ele rompeu com a ordem jesuíta em Portugal e no Brasil, ele dizia que a Igreja era uma multinacional. E que o grande problema da Igreja é que seus braços ligados a Roma interferiam nas questões nacionais, portuguesas e no Brasil. Alguns fazem uma crítica à postura política da Igreja de que ela interfere nas relações do Estado e impede a democracia. A última polêmica que nós tivemos foi a questão das camisinhas, com o presidente Lula incentivando o uso no carnaval e a Igreja tendo uma postura contrária em relação a isso. Em alguns momentos a Igreja é mesmo essa força além do território nacional, ela é uma força multinacional. Em alguns momentos, a questão do Estado brasileiro, ela sofre esse enfrentamento com a Igreja e a democracia, ela fica em segundo plano? Puxa, eu estava esperando a oportunidade para responder essa pergunta. Achei até que se ela não surgisse, Gilson, eu iria propô-la. Porque, às vezes, né, eu escuto muita gente falar por que a Igreja está se metendo nisso, que a Igreja não deve se meter nisso, não deve se meter naquilo e tudo bem. Então, a Igreja, ela é católica. A palavra católica significa universal. Então, o cristianismo
né, através da Igreja Católica, ele se pretende universal. Né? Jesus disse aos apóstolos: ide pelo mundo todo, pregai o evangelho a toda criatura. Então a igreja ela se firmou em nível mundial. Então, nesse sentido, né, a igreja ela está presente em todos os países, praticamente. E em uns mais fortemente, como no Brasil, em outros não. Então, ela está presente. E como ela é uma instituição toda articulada, no caso da Igreja Católica Apostólica Romana, existe todo um sistema hierárquico, né, de articulação, que nós chamamos de comunhão. Né? O Papa é o princípio da unidade visível. A unidade se dá a partir do princípio. E aí, então, do Papa para os bispos, dos bispos para os padres, né? Dos padres para as paróquias todas, para os leigos, também os religiosos. Então, existe uma articulação muito grande da igreja em nível mundial. Então, nesse sentido, ela é uma força mundial. E ela tem um pensamento único, né? Ela tem um pensamento assim, enquanto instituição, ela tem um pensamento oficial. E ela, em todos os países, vai defender esse pensamento oficial. E claro que isso, muitas vezes, vai entrar em choque, não só com questões que vão estar relacionadas no mundo todo, mas às vezes com questões locais, questões de cada país. Então, agora, a questão, Gilson, né, que eu gostaria de responder é o seguinte: quando as pessoas dizem que a igreja não deve se meter nisso ou não deve se meter naquilo, o Estado é laico. Né, e deve ser, e é isso mesmo que deve ser. Eu acho que a igreja ela vai sempre falhar quando ela tiver saudade da cristandade e quiser se colocar como um poder, né, que represente a população, querendo tomar lugar do Estado. Se alguma vez ela fizer isso, ela vai estar não só desvirtuando a sua missão, como ela vai cometer um monte de erros, como cometeu quando ela viveu essa experiência. Eu acredito que alguns setores da igreja às vezes têm saudade, né, da cristandade. Então, às vezes, eles querem ocupar um poder que realmente não é deles. Mas a igreja e o Estado laico, e as pessoas precisam compreender que a igreja, se as pessoas não aceitam uma religião, se as pessoas não têm fé, elas precisam entender a igreja pelo menos como um grupo social, forte e organizado, que tem o direito de dar a sua opinião, que tem o direito de exercer a sua influência. Ora, não é isso que é democracia? Por que a igreja não pode dar a opinião dela? Não é a igreja que vai decidir. As pessoas que individualmente quiserem, né, seguir o que a igreja prega, muito bem. Mas as pessoas que não quiserem, elas têm todo o direito de não seguirem. Porque quem decide as leis e tal é o Estado constituído, né, nos seus poderes todos, executivo, legislativo e judiciário. Agora, as pessoas que ficam com esse discurso de que o Estado é laico, elas têm que reconhecer que a igreja, pelo menos, é um grupo social, e como grupo social, ela tem todo o direito de dar a sua opinião, ela tem o direito de exercer a sua influência. Isso é democracia. Se depois o pensamento da igreja vai prevalecer ou não, é outra coisa. O Estado é laico, o Estado que decide. Mas a igreja tem que ter o direito de dar a sua opinião, de exercer a sua influência. Aí, no caso, a democracia, no caso, a instituição como a Igreja Católica, e como o senhor colocou, uma instituição laica, ela tem uma participação vital quando ela tem também uma capacidade de relacionamento com o cidadão muito mais profunda e muito mais consistente do que outras instituições organizadas. Quer dizer, a igreja não é uma instituição social qualquer. Ela acaba doutrinando ou criando uma política de educação com o leigo, que também é cidadão, que promove nele um posicionamento em relação ao Estado, em relação às instituições privadas e públicas e principalmente em relação às questões sociais. Aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte: é poder demais de uma instituição que dentro dela também há conflitos? Ou é possível entender, na figura do cidadão católico, que ele consegue separar a escolha dele como cidadão e a escolha dele como católico? Mas essa resposta o padre Sidney Fabril vai responder no próximo bloco. Daqui a pouquinho, Capital e Poder volta, 7h11.